Hoje nós vamos falar da arte de mangakas que possui um nível tão alto que inspira vários desenhistas ao redor do mundo para conseguir chegar naquele mesmo patamar. A lista não está em uma ordem de quem é melhor ou pior, é você aí nos comentários que vai dizer quais são as suas artes preferidas. E em primeiro lugar eu coloquei Bakemonogatari, desenhado por Ito Oguri, mais conhecido como O Great. Esse mangá conseguiu unir um traço absurdamente limpo com um nível de detalhamento muito grande nos seus painéis, mas diferente de mangás como One Piece, onde a grande quantidade de elementos na tela pode atrapalhar um pouco a leitura, aqui eles se mesclam muito melhor com a arte, talvez por conta do autor ter um traço muito limpo e por não ser tão estilizado, já que os personagens têm proporções anatômicas mais próximas da realidade. Obviamente que, como qualquer mangaka profissional, o autor tem um domínio pleno de todos os fundamentos do desenho, mas algo digno de nota é como ele combina um gestual absurdamente fluido com ângulos corretos de perspectiva para gerar imagens mais dinâmicas e impactantes. Algo que também é interessante na arte de O Great são suas abstrações visuais. Frequentemente o autor tenta representar o clima do momento ou o que o personagem está sentindo usando de ilustrações mais abstratas, o que gera desenhos completamente bizarros. Esse tipo de coisa lembra vagamente dos labirintos e das bruxas do anime Madoka Mágica, onde todas elas têm um visual bem abstrato. A criatividade e a habilidade necessária para você desenhar esse tipo de coisa é algo digno de nota. O ecchi é uma característica fortíssima do trabalho do O Great, mas ao meu ver é uma característica neutra, pois ela por si mesma não vai melhorar e nem piorar a qualidade dos seus desenhos. É o tipo de coisa que entra na seara do gosto pessoal, desagradando algumas pessoas e agradando a outras. Eu particularmente não tenho nenhum problema com esse tipo de arte. Em seguida nós temos a arte de Bleach, do autor Tite Kubo. Eu já tenho um vídeo falando sobre o quão absurda foi a evolução da arte do mangá, e apesar de Bleach não ser um mangá de moda, os personagens têm uma aura estilosa muito marcante. Um dos motivos é por conta das escolhas anatômicas que o autor fez para a maioria dos seus personagens e por conta do próprio vestuário que ele desenha para eles. Kubo é capaz de desenhar diferentes tipos de anatomia, mas no geral os seus personagens são muito altos e magros, e eles possuem uma certa quantidade de massa magra, mas com toda certeza não fazem o tipo bodybuilder. Na indústria da moda, o corpo alto e magro é muito pedido, pois os modelos são uma espécie de manequins ambulantes. E esse tipo de anatomia favorece muito a exposição das roupas. Em Bleach temos esses conceitos aplicados também. É normal nós encontrarmos a combinação de uma roupa mais justa em cima e mais larga na parte de baixo. E esse contraste na hora de desenhar as poses dá uma aura mais legal para o personagem e para os painéis, podendo até mesmo deixar os movimentos mais fluidos. Os designs dos personagens também são um show à parte. A maioria são muito interessantes e às vezes até existe um significado profundo por trás da aparência e da característica deles. O próximo é o mangá do gado mafioso, Sunken Rock de Boichi. Uma característica marcante da sua arte é ela ser mais realista, porém ainda sendo identificável como um mangá. O autor até mesmo já desenhou algumas coisas de One Piece, o que nos possibilitou ver aqueles personagens com um design mais detalhado. Uma das coisas mais difíceis ao você desenhar é você unir uma anatomia realista com a fluidez do desenho gestual. Quanto mais preciso anatomicamente você tenta ser, é natural que o desenho comece a perder fluidez. E é necessário você ser um artista muito habilidoso para conseguir unir uma anatomia realista com um gestual fluido. Mas nós conseguimos encontrar essa combinação na arte de Boichi sendo realizada de forma primorosa, deixando as cenas do mangá muito mais dinâmicas pela fluidez e cinematográficas por conta do realismo e dos ângulos de câmera que ele escolhe. O autor usa muito a técnica do escorço nas suas obras. Ela é uma espécie de perspectiva aplicada sobre a figura humana. Com isso, ele consegue distorcer o corpo para dar a impressão de profundidade, fazendo parecer que os membros do corpo estão muito próximos da câmera que está registrando aquela cena, o que torna os painéis muito mais interessantes. Mas como nem tudo são flores, particularmente eu acho que o Boichi peca um pouco na hora de desenhar o rosto das mulheres, pois ele sofre daquela famosa síndrome do mesmo rosto.
mas se tratando de desenhar personagens masculinos, o cara é insano. O próximo mangá também é marcado por ter muito dinamismo na sua arte, que é Hajime no Ippo, de George Morikawa. O que mais me impressiona na arte desse mangá é a noção de velocidade que os seus desenhos dão e o impacto que ele consegue causar em cada golpe, qualidades que sem dúvida são primordiais em um mangá de boxe como esse. Morikawa utiliza muito de linhas de movimento para passar a noção de velocidade na cena, o que é essencial em um mangá, já que estamos falando de desenhos estáticos, então você precisa utilizar dessas técnicas para passar a impressão de movimento. Outra forma que ele tenta passar esse movimento é com um efeito de rastro fantasma, dando a impressão que o personagem está se movendo em uma velocidade altíssima. Juntando isso com a forma como ele desenha o impacto do golpe, nós temos painéis de luta muito bonitos e marcantes. E agora o próximo mangá da lista é um que já devastou muitas pessoas psicologicamente. Nós estamos falando de Oyazumi Pum Pum, ou Boa Noite Pum Pum, de Inui Asano. Eu gosto bastante do traço desse autor, por ele ter aquela característica tão desejada pelos desenhistas, que é ser algo único. Não importa o desenho que o autor faça, você sabe que foi feito por ele. No caso desse autor, é um estilo de anime mais realista, mas que ainda abre espaço para bastante estilização. Em Boa Noite Pum Pum, o protagonista e toda a sua família são desenhados como pássaros em um traço bem infantil, o que contrasta bastante com todo aquele mundo mais realista. E conforme o tempo vai passando, aquele passarinho vai se tornando em uma coisa cada vez mais distorcida e angustiante. As histórias do autor falam muito da vida real, e eu acho que esse estilo que ele desenha os seus personagens combina perfeitamente com isso, ficando em um meio termo entre o fantasioso e o real. O autor utilizava uma técnica bem peculiar para desenhar os seus cenários mais realistas. Ele tirava fotos e depois adicionava vários detalhes nelas, modificando totalmente a foto no processo. Porém, em entrevistas mais recentes, podemos ver que ele tem utilizado cada vez mais modelos 3D para fazer os cenários, em especial usando a Unreal Engine, que é uma engine para criação de jogos. Segundo ele, o seu desejo é criar uma cidade inteira dentro desse software para desenhar um mangá retratando eventos que acontecem dentro dessa cidade. Os artistas mais puristas podem criticar essa abordagem dele. No entanto, em uma era onde nós temos geradores de imagem, que só de você digitar palavras você já consegue gerar uma imagem de boa qualidade, não dá para você ficar se apegando a esse tipo de coisa. Algo que também é interessante no seu traço é que ele possui uma certa versatilidade. Em Boa Noite Pum Pum nós temos a abordagem mais realista, no entanto em seu outro mangá Dead Dead Demons ele consegue fazer um estilo mais moe, porém de forma que ainda conseguimos notar que se trata do seu traço. O autor sem sombra de dúvida é muito habilidoso, porém eu recomendo cautela para quem for ler Boa Noite Pum Pum, pois é um mangá bem deprimente e pode te deixar meio para baixo por uns dias. E para finalizar, você pode estar se perguntando aonde está Berserk e Vagabond nessa lista. Eu diria que a santa trindade dos traços de mangá seria Vagabond, Berserk e One Punch Man no traço do Murata. No entanto, eles sempre aparecem em todas as listas dos melhores traços nos mangás, e eu queria abrir espaço para falar de outros mangás como o Bakemonogatari, que ao meu ver tem um nível de arte tão bom quanto eles. Futuramente eu vou fazer uma parte 2 onde eu vou colocar essa trindade na lista, beleza? No momento que eu postei esse vídeo, nós estamos na semana da Black Friday, então todos os mangás citados no vídeo estão com descontos enormes na Amazon, com exceção do Hajime no Ippo, que não existe no Brasil. Na descrição desse vídeo tem links para você dar uma olhada nos preços. Adquirindo qualquer mangá por lá, você vai ajudar na continuidade desse canal. E não se esqueça de colocar nos comentários quais artes você mais gosta dos mangás, beleza? Então basicamente era isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.